Oi, eu sou a Carol Nascimento, a não tão jovem mística de quase 30 anos, na verdade eu já trinquei, que vai guiar vocês pelo universo dos cristais neste oráculo. Sou brasileira, nascida e criada no caos de São Paulo, e desde criança encontrei no misticismo um refúgio e um sentido maior para a vida. Fui aquela criança que assinava a revista Witch, usava olho grego no pescoço, carregava um patuá cheio de cristais e desfilava de saia cigana por aí. Minha história com os cristais começou cedo. Acompanhava minha mãe sempre que ela ia comprá-los numa loja perto de casa, que era um verdadeiro paraíso para mim. Ficava encantada e sempre que podia escolhia alguns. Muitos daqueles primeiros cristais ainda me acompanham até hoje. Na adolescência, vivi o clichê da psicologia, rejeitei tudo que se assemelhava aos meus pais. Mergulhei no ceticismo e questionei absolutamente tudo. Assim, segui até cerca dos meus 20 anos. Mas tudo mudou num episódio inesperado. Enquanto descansava no sofá, tive uma projeção astral involuntária. Na época, eu nem sabia o que aquilo significava. Fiquei assustadíssima e queria entender o que tinha acontecido. Fui pesquisar, descobri o nome e entender o fenômeno. Foi aí que comecei a puxar um novelo de lã que sigo desenrolando até hoje. Curiosa e fascinada, decidi fazer um curso sobre o tema, mas havia um desafio. Como explicar para o meu pai que eu queria estudar projeção astral sem que ele achasse que eu estava ficando doida? Juntei coragem e contei. A resposta dele me deixou chocada. Para que curso? É só deitar e pensar para onde você quer ir. Eu fazia isso sempre. Foi nesse momento que eu descobri que o meu pai era um médium, não praticante, e que lia tarô quando jovem. O misticismo estava na família muito mais presente do que eu imaginava. Durante esse processo, os cristais retornaram à minha vida. Comecei a utilizá-los para enfrentar os desafios emocionais daquela fase. Era o último ano da faculdade de moda na Santa Marcelina. A carga emocional e mental era gigantesca. Além da monografia, havia a coleção completa para desenvolver, desenhar, modelar e costurar, exposição com os desenhos, moodboards, amostra de tecido e vários outros detalhes para organizar, além da confecção de 6 looks completos, roupas, joias, sapatos e bolsas para o desfile, e editorial fotográfico, tudo sozinha. Sem deixar de lado, é claro, o estágio e os trabalhos das demais disciplinas. Foram noites em claro, crise de ansiedade e esgotamento mental. Perfeccionista, virginiana, foi difícil aceitar que eu não daria conta de tudo exatamente como eu gostaria. No fim, o TCC foi entregue. E apesar de todas as dificuldades, desfilou entre os melhores daquele ano. Mas eu estava em frangalhos, desempregada e com medo da vida adulta que batia à minha porta. Em meio a tudo isso, os estudos místicos e os cristais me davam suporte. Desenvolvi acessórios para mim e cheguei inclusive a incluir algum deles nos desfiles. Foi usando essas peças que recebi a minha primeira encomenda de uma amiga. Depois vieram outras pessoas e foi aí que decidi mergulhar ainda mais nos estudos do universo da cristaloterapia. Em 2018 nasceu a minha empresa, a Cristaloterapia, só que escrita com K. Inicialmente focada em acessórios terapêuticos com cristais. Segui aprofundando os estudos e iniciei uma pós-graduação em naturopatia, onde também conheci a terapia com florais. Foi aí que surgiu a ideia de associar os cristais e cada uma das terapias, um projeto que ficou engavetado por um tempo, mas nunca esquecido. Anos depois, em uma tarde ensolarada, jogando cartas no parque, recebi a ligação da Tatá. Ela me convidava para participar desse projeto, indicando um cristal para cada terapia. Aceitei na hora. Uma honra poder compartilhar o conhecimento de anos de estudo nesse projeto tão especial e, de quebra, dar vida a um projeto pessoal que estava guardado. Agradeço imensamente a Tatá Rodelo pelo convite e pela oportunidade de compartilhar minha experiência com vocês. Espero que essas palavras inspirem cada um a também puxar o seu próprio novelo, seja dando os primeiros passos, seja aprofundando os estudos e assim desbravar cada vez mais o universo fascinante dos cristais e os mistérios que regem a vida e o universo. Agora que a Carol já se apresentou, ela traz pra gente o próximo capítulo do livreto, a apresentação dos cristais. Os cristais estão muito mais presentes em nossa vida do que imaginamos.
Eles estão nas joias que usamos, nos dispositivos tecnológicos que facilitam o nosso dia a dia, nos alimentos que consumimos, nas construções ao nosso redor, na decoração dos ambientes e até mesmo dentro do nosso próprio corpo. Convivemos com eles o tempo todo, muitas vezes sem nos dar conta. Mas afinal, o que são os cristais? Para que servem? E como eles funcionam? Muitas pessoas pensam no mineral de quartzo incolor quando ouvem a palavra cristal, ou até mesmo em gemas coloridas, polidas e brilhantes. Mas a verdade é que podemos chamar de cristal qualquer substância sólida cujos átomos, moléculas ou íons estejam organizados tridimensionalmente em uma estrutura ordenada e repetitiva, chamada de estrutura cristalina. A água, ao se solidificar, torna-se um cristal de gelo, pois obedece a essa regra. O mesmo ocorre com o sal, o açúcar e outros compostos. Portanto, a título de curiosidade, a palavra cientificamente correta para o que costumamos chamar de cristal é mineral, uma vez que um mineral é um cristal sólido formado geologicamente, a partir de processos fisioquímicos. Porém, usaremos ao longo desse oráculo a palavra cristal como um sinônimo de mineral, por ser mais coloquial e difundida. Os minerais sempre estiveram presentes no cotidiano humano, com diferentes funções e significados. Podem ser usados como ornamentos em joias, como um anel de diamantes, tradicionalmente escolhido para pedidos de casamento, ou ainda na decoração de interiores, como nas bancadas de mármore e nos detalhes de gesso feitos a partir de gipsita. São também fundamentais na construção civil, na pavimentação de ruas e em inúmeras outras áreas. Na tecnologia, os minerais também são indispensáveis. O quartzo, por exemplo, é utilizado na fabricação de chips, relógios e dispositivos eletrônicos, graças à sua propriedade piezoelétrica, que permite o controle preciso de frequências. Além de seu uso prático e industrial, os minerais carregam um simbolismo profundo, atravessando culturas e épocas. Desde os primeiros textos sagrados, o reino mineral é associado à proteção, à sabedoria e ao poder espiritual. Um exemplo marcante está na Bíblia, o livro do Êxodo, que descreve o peitoral do sumo sacerdote. Essa peça continha 12 pedras preciosas e era usada sempre que o sacerdote precisava falar com os deuses. Farás também o peitoral do juízo de obra esmeralda. Conforme a obra do éfode o farás, de ouro, de azul e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido farás. Quadrado e dobrado será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. E o encherás de pedras de engaste, com 4 ordens de pedras, a ordem de uma sárdia, de um topázio e de um carbúnculo. Esta será a primeira ordem. E a segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. A terceira ordem será de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a quarta ordem será de uma turquesa e de uma sardônica e de um jaspe. Engastadas em ouro serão nos seus engastes. Êxodo, capítulo 28, versículo 15 a 20. Outras culturas também atribuíam significados especiais aos minerais. No Egito Antigo, por exemplo, os faraós utilizavam amuletos feitos de lápis-lazuli para se conectarem com o divino e assim governarem com mais sabedoria. Além disso, as múmias egípcias eram ricamente ornamentadas com diversos minerais, cuidadosamente escolhidos para proteger a alma e auxiliá-la na travessia pelo mundo dos mortos. No Livro dos Mortos, por exemplo, encontramos instruções específicas para recitar o capítulo sobre um tiete de cornalina no dia do funeral, amuleto colocado no pescoço da múmia. Acreditava-se que isso atraía os poderes de Ísis e Horus, garantindo que nenhum caminho estivesse bloqueado durante a travessia de uma alma no além. Outro exemplo do uso espiritual dos minerais vem da antiga Índia. O Garuda Purana, um dos textos sagrados do hinduísmo, escrito entre os séculos 4 e 11 d.C., faz parte dos Puranas, uma coleção de escritos em sânscrito que reúnem mitologia, filosofia, rituais e conhecimentos sobre a vida e a morte. Nesse texto, encontramos mais uma referência ao poder espiritual dos cristais. O deus Langali tomou a gordura do rei demônio falecido
espalhou-a com seu arado sobre as regiões do rio Kaveri e os montes Vidya, bem como nos territórios do Nepal e da China. E o espalhamento transformou-se em cristais, que são brancos como a concha ou os filamentos do lótus. Nenhuma outra gema pode se igualar a esta no que diz respeito a expiar os pecados de um homem. Um cristal cortado e polido por um artesão habilidoso valerá muito mais do que em seu estado bruto. Garuda Purana, capítulo 79. Como podemos perceber, existe uma vasta literatura antiga que nos deixou pistas e orientações sobre o uso terapêutico dos cristais ao longo da história. Esses ensinamentos vinham de fontes divinas, eram passados através de textos sagrados, mitologias e tradições orais. Hoje, com o avanço da ciência e da mineralogia, conseguimos compreender de forma mais clara como se definem as propriedades terapêuticas de cada cristal. Cada cristal possui uma composição química, um sistema cristalino, uma dureza e uma coloração específica. Esses fatores, quando analisados em conjunto, nos ajudam a entender a sua atuação energética e terapêutica. Vamos usar uma ametista como exemplo. Esse cristal é um dióxido de silício, com inclusões de ferro. Quimicamente, ela é composta por oxigênio, que representa a conexão com o espírito e energia vital, silício, que funciona como um amplificador, auxiliando-nos nos processos de aprendizado, clareza mental e estabilidade. Ferro, que traz força, foco e aterramento. Sua dureza é 7 na escala Mohs, que vai de 1 a 10, o que indica que sua atuação energética não é sutil, como seria, por exemplo, a de um cristal com dureza 1. Além disso, seu sistema cristalino é trigonal, que energeticamente favorece a organização, a simplificação da vida, o redirecionamento do foco e o equilíbrio entre carência e excesso. Sua coloração roxa é associada à conexão espiritual, transmutação vibracional e à quebra de ilusões, favorecendo a expansão da consciência. Ao cruzarmos todas essas informações, composição, estrutura, dureza e cor, conseguimos compreender de forma mais clara e fundamentada o potencial terapêutico da ametista, unindo saberes antigos e conhecimentos modernos. Recebemos a energia dos cristais por meio de sua vibração energética, que de forma sutil interage com o nosso corpo físico e com os nossos campos energéticos. Essa interação nos ajuda a entrar em ressonância com o cristal, ou seja, entrarmos em sintonia com a frequência específica do cristal utilizado. E, ao alinhar nossa energia com a dele, ativamos os efeitos terapêuticos correspondentes à sua composição e propriedades naturais em nós. É importante ressaltar que os cristais devem ser sempre considerados uma terapia integrativa, ou seja, um recurso complementar para apoiar o seu processo terapêutico. Eles não substituem, em nenhuma circunstância, diagnósticos, tratamentos ou orientações médicas. O uso dos cristais deve caminhar em conjunto com os cuidados recomendados por profissionais da saúde. Agora que você já compreendeu o funcionamento da terapia com os cristais e suas origens, convido você a seguir adiante nesta jornada com o oráculo, tendo os cristais como mais um aliado em seu processo terapêutico, auxiliando na harmonização, no autoconhecimento e no seu despertar.